Bem, chegamos até o capítulo 2 e tem mais 50, ou melhor, 48. Portanto, vamos olhar o capítulo 2 com mais detalhes. Há uma mudança radical em estilo, em conteúdo e, acima de tudo, ponto de vista. Ao ler o capítulo 1 e fecha os seus olhos, você se sente pairando acima da terra. Mas ao ler o capítulo 2 e fecha os seus olhos, você sente que está com os pés firmes no chão e olhando ao redor ao invés de para baixo. Isso é porque, no capítulo 2, o homem se tornou o centro da figura. No capítulo 1, Deus é o centro, e vemos tudo de seu ângulo, seu ponto de vista. Mas no capítulo 2, o homem está bem no centro da figura. E o homem agora é um indivíduo. Na verdade, os termos genéricos do capítulo 1 são substituídos por nomes específicos no capítulo 2. No capítulo 1, a raça humana é simplesmente macho e fêmea. E no capítulo 2, macho e fêmea se tornam Adão e Eva, dois indivíduos específicos. O próprio Deus tem um nome agora no capítulo 2. No primeiro capítulo ele é simplesmente Deus, mas agora nas suas Bíblias diz que ele é o Senhor Deus. Mas quando você lê a palavra Senhor em letras maiúsculas na sua Bíblia em português, isso significa que no hebraico o seu nome está ali. E no hebraico, porque eles não possuem vogais, o seu nome é feito de 4 consoantes, J, H, V, H, de onde surgiu a palavra Jeová. Mas é um erro, porque o J é pronunciado como Y e o V se pronuncia V mesmo. Então, em português, a pronúncia seria YHVH, de onde vem a palavra Yahvé. E na Bíblia Nova de Jerusalém, essa palavra está ali exatamente como é. O Deus Yahvé. Já lhes contei como Deus me deu a palavra sempre como sendo muito próximo ao infinitivo do verbo ser, sendo, sempre, esse é seu nome. Portanto, Deus agora tem um nome, o homem tem um nome e depois a mulher também tem um nome. Existem nomes aqui, não apenas nomes de pessoas, mas nomes de lugares. Não estamos mais falando sobre a terra seca, estamos falando sobre a terra de Ávila, e a terra de Cuxi, e a terra de Ashfar, e do jardim do Éden. E agora não é só a terra seca que tem nomes, mas a água também tem nomes. E há 4 rios mencionados aqui, que nós conhecemos muito bem hoje em dia, que são Tigres e Eufrates. Isso coloca o jardim do Éden em algum lugar perto, no nordeste da Turquia ou na Armênia, algum lugar ali. Na verdade, é onde fica o Monte Ararat, e onde as pessoas ainda estão procurando a Arca de Noé. Então essa é a localização. Mas o significado dos nomes é muito maior do que isso. Não é apenas caracterizando as coisas, mas nomes tornam relacionamentos possíveis. E uma coisa importante que acontece em Gênesis 2 é que agora o homem é mostrado no centro de uma rede de relacionamentos. E o significado da vida para nós está em relacionamentos. E esses relacionamentos, como vamos ver, têm 3 dimensões. Os relacionamentos acima de nós, relacionamento com as coisas que estão abaixo de nós e os relacionamentos com aqueles que estão ao nosso lado. Portanto, há um relacionamento vertical com Deus acima, um relacionamento vertical com a natureza abaixo e relacionamentos horizontais com a natureza humana em outras pessoas e nós mesmos. Mas antes de vermos isso, vamos observar mais uma ou 2 coisas. No capítulo 1, Deus é simplesmente descrito como sendo Deus, Elohim, que significa 3. E ao mesmo tempo 3 em 1, com verbos singulares, como aprendemos. E é um Deus que é como o homem, porque o homem foi feito como Deus. É uma revelação muito importante. Há uma afinidade entre os seres humanos e Deus que não existe em nenhuma parte da criação de Deus. Não há nenhum animal que tem isso. Você jamais vai ver um chimpanzé orar. Há algo em nós que é bem diferente de qualquer outra criatura na Terra. E esse algo é que nós somos como o Criador de uma forma singular. Em Gênesis 2, o foco muda para mostrar a diferença entre Deus e o homem. Ele não é igual a nós e nós não somos iguais a ele. E precisamos equilibrar esses 2 fatos. Somos iguais a Deus, porém não iguais. Ele é como nós,
porém não é como nós. E nós precisamos manter esse equilíbrio para termos um bom relacionamento com ele. O fato que ele é como nós significa que o nosso relacionamento com ele pode ser íntimo. Mas o fato que ele não é igual a nós manterá esse relacionamento reverente. E esse equilíbrio entre a intimidade e a reverência é muito importante, especialmente quando o adoramos. Você pode se tornar muito familiar com Deus, tratando-o como colega, como se ele fosse mais um da congregação. Ou você pode ter tanta reverência por ele que você se encolhe para dentro de si e não consegue chamá-lo de pai. Ele é o nosso Pai Santo que está no céu. Ele é como nós, mas diferente. Somos como ele, mas diferentes. E precisamos manter isso em equilíbrio. E os primeiros 2 capítulos nos ajudam a fazer isso. O nome Adão significa poeirento, porque foi do pó da terra que Deus pegou para fazer o primeiro homem. Então, ele é chamado poeirento e sua esposa é chamada vivaz, ou Eva para vocês. Mas são nomes descritivos e os nomes da Bíblia são invariavelmente descritivos, até mesmo onomatopeicos, significando que o nome parece com o som da coisa, como a palavra cuco, que é uma palavra onomatopeica. Na verdade, quando o homem deu nome aos animais, como Deus lhe ordenara, ele usou descrições dos animais e isso se tornou seu nome. Os nomes da Bíblia não são apenas descritivos, contêm autoridade neles. Portanto, a pessoa que dá o nome tem autoridade sobre a pessoa que recebe seu nome. Portanto, Adão dá o nome aos animais, significando que tem autoridade sobre eles. E por falar nisso, ele dá nome à sua esposa, que ainda se aplica aos casamentos, quando uma mulher toma o nome de seu marido. Isso tem implicações profundas. Portanto, os nomes são importantes. E Gênesis 2 tem muito a ver com nomes de um tipo ou outro. Agora veja as 3 dimensões dos relacionamentos humanos. O primeiro é o relacionamento que nós temos com as outras criaturas que o Senhor Deus criou. E esse relacionamento envolve subjugá-los. Deus nos deu os animais para que nos servissem. Mas isso não quer dizer que temos o direito para sermos cruéis ou uma licença para exterminá-los, tornando-os extintos. Mas significa sim que os animais estão abaixo de nós na escala de valores. Isso é muito importante, especialmente nesses dias quando há tanta confusão. Eu me lembro de ver algumas mulheres na Austrália fazendo uma manifestação contra a matança de filhotes de focas. E eu sei que essas mesmas mulheres fariam um aborto sem pestanejar. Vivemos num mundo louco onde um filhote de foca é valorizado mais do que um ser humano. Jesus não se importou em sacrificar 2.000 porcos para poder salvar a sanidade de um homem e restaurá-lo à sua família. Precisamos desse senso de proporção. Isso não quer dizer que precisamos tratar os animais como se não tivessem sentimentos, mas significa sim que há uma escala de valores. E as crianças foram colocadas sob o homem para servi-lo. Depois vamos ver que depois do dilúvio, os animais são comida para o homem. E Deus cancelou o vegetarianismo da criação após o dilúvio. Você se lembra de ler em Gênesis 1 e 2, Deus deu uma dieta vegetariana de frutas e sementes. E fez os animais eram herbívoros, não carnívoros. E isso também é significativo. Bom, com relação à natureza sob nós, Deus nos deu domínio sobre a natureza e devemos governá-la e, portanto, afetá-la. Devemos cultivar a natureza e controlá-la. É interessante que o homem precisa de um ambiente que é tanto utilitário e estético, que seja útil e também bonito. E Deus não colocou o homem no deserto, ele plantou um jardim para ele, que tinha um valor estético e também utilitário, assim como alguns jardins antigos da Inglaterra, que era uma mistura de flores e batatas. O útil e o bonito, um ao lado do outro. O homem precisa mais do que coisas úteis, ele precisa mais do que comida, ele precisa de beleza. Porque ele tem algo dentro dele que aprecia a beleza. Eu nunca vi um cachorro contemplando o pôr do sol dizendo, isso não é maravilhoso?
Há algo dentro de nós, como Deus, que precisa muito mais do que a mera existência. Precisamos apreciar e aproveitar as coisas, e não apenas sobreviver. Bem, o segundo relacionamento que nós temos é com Deus no céu. E essas duas árvores no jardim são muito importantes. Uma nos faria viver mais e a outra viver menos. Essas duas árvores não eram árvores mágicas, são o que eu chamo de árvores sacramentais. Deus pode designar canais físicos para transmitir bênçãos espirituais ou maldições a nós. Por isso que comer do pão ou beber do vinho indignamente na ceia do Senhor pode nos levar a adoecer ou até morrer. Não é porque o pão ou o vinho sejam coisas mágicas, mas Deus os designou como canais físicos de sua graça e de seu juízo. E, portanto, não vejo nada estranho em árvores com efeitos espirituais tão profundos. É o princípio do sacramento. Deus usa o físico para transmitir o espiritual. Uma árvore, a árvore da vida, me diz que Adão e Eva não eram, por natureza, imortais, mas eram capazes de se tornarem imortais. Não teriam vivido para sempre por causa de alguma qualidade inerente, mas sim, tendo acesso à árvore da vida, poderiam ter vivido para sempre. Nenhum cientista já descobriu por que morremos. Já descobriram muitas formas de como morremos, mas por que é que o relógio dentro de nós começa a parar? Afinal de contas, o corpo é uma máquina maravilhosa, e mantendo-o suprido com comida e ar fresco e exercício, o nosso corpo continua se renovando. Nós trocamos de pele a cada semanas. A maior parte do pó no seu quarto é a pele que você descartou. E o nosso corpo está sempre repondo as partes quebradas. É maravilhoso. Por que não pode continuar fazendo isso? Nenhum cientista pode nos contar isso. Estão tentando achar o elixir da vida, o segredo de manter o relógio funcionando. Mas o segredo estava na árvore da vida. E Deus estava tornando possível para o ser humano viver para sempre, quando ele colocou aquela árvore no jardim para ele. Portanto, o homem não era inerente imortal, mas poderia ser, alimentando-se sempre do suprimento de Deus de vida. A outra árvore, porém, era uma árvore muito significativa. Ao ler a palavra conhecimento, coloque no lugar a palavra experiência, porque conhecimento na Bíblia é experiência pessoal. Adão conheceu Eva, e ela concebeu e deu à luz um filho. Isso é conhecimento nas Escrituras. É uma experiência pessoal com alguém ou alguma coisa. Conhecer. E Deus disse: não quero que vocês conheçam nem o bem nem o mal. Ou, simplesmente, quero que vocês retenham sua inocência. A tragédia é que cada pessoa nessa sala já perdeu sua inocência de uma forma ou outra, porque basta praticar uma coisa errada e nunca mais será o mesmo. Você pode ser perdoado, mas já perdeu sua inocência. E é terrível perder isso, porque a felicidade pertence à inocência. Por isso Paulo diz: quanto ao mal, prefiro ser inocente como um bebê. Inocência é felicidade. E Deus queria que Adão e Eva retivessem sua inocência, então por que ele colocou essa árvore dentro de seu alcance? Era a sua forma de dizer: eu retenho a autoridade moral sobre vocês. Em outras palavras, você não decide por si próprio o que é certo e errado. Você confia em mim para dizer-lhes o que é certo e errado. E, obviamente, cada pai espera que seus filhos façam o mesmo. Você espera que seus filhos não tenham que dar cabeçada para descobrir o que é ruim para eles. Você espera que confiem em você e se livrem do que é ruim. Mas essa é a sua autoridade como pai. E Deus está dizendo aos seres humanos que Ele criou: vocês não são proprietários da terra, são inquilinos. Eu sou o proprietário. E eu retenho o direito de dizer-lhes o que é bom para vocês e o que não é. O problema é que a maioria, na verdade todos nós, de uma forma ou outra, recusa ouvir. Queremos experimentar por conta própria e descobrir se é bom ou ruim. E como resultado, perdemos nossa inocência e nunca mais somos os mesmos. Que trágico. Bom, isso é o que a árvore representava. Dizia: vocês ainda respondem a mim como sua autoridade moral. Eu ainda decido o que é bom e ruim para vocês. Agora, o relacionamento vertical. O homem precisa se relacionar com aquilo que está abaixo dele e com aquele que está acima dele
mas também precisa de alguém do seu lado. Precisamos de relacionamentos horizontais. É meio triste quando vemos um aposentado que só se relaciona com um gato. Isso não é muito humano, sabe? Estão entendendo? Tampouco somos plenamente humanos se nos relacionamos apenas com Deus e não com outras pessoas. Precisamos desse intercâmbio. Eu adoro a palavra shalom e sempre uso para autografar livros e posso autografar os seus depois. Mas sempre uso shalom depois do meu nome. Shalom é uma palavra bonita e quer dizer harmonia. Harmonia consigo mesmo, harmonia com Deus e harmonia com outras pessoas e harmonia com a natureza. Não há nada melhor para se desejar para uma pessoa, não é? Shalom. Harmonia consigo mesmo, com outros, com Deus e com a natureza. Aqui temos em Gênesis 2 uma figura daquela harmonia. E Deus avisa Adão, quebra essa harmonia e terá que morrer. Não seria uma coisa imediata, mas o relógio começaria a diminuir. E o motivo por que Deus disse isso é muito simples. Parecia uma coisa meio severa por um pecado tão pequeno. Mas Deus está dizendo, uma vez que você experimenta o mal, tenho que limitar o tempo que você viverá na terra. Outro sim, o mal se tornaria eterno. Isso é uma coisa que faz sentido, não é? Se Deus permitisse que pessoas rebeldes vivessem para sempre, arruinariam seu universo para sempre. Portanto, colocou um limite de tempo sobre aqueles que não aceitam a sua autoridade moral. Agora, o homem precisava, para esse relacionamento horizontal, de uma companheira idônea. E não importa quão querido um animal pode ser, um gato, um cachorro, uma ave jamais podem substituir a amizade pessoal com outros seres humanos. Agora, em Gênesis 1, o macho e a fêmea são iguais em dignidade e, como veremos depois, em devassidão e também em destino. Não há dúvida nenhuma, a primeira frase sobre o macho e fêmea na Bíblia é que os dois foram feitos na imagem de Deus. Mas em Gênesis 2, a sua função é diferente. E observamos 4 coisas que depois são mencionadas no Novo Testamento. Número 1, a mulher foi feita do homem. Portanto, seu ser se deriva dele. Número 2, ela foi feita depois do homem. Portanto, ele leva a responsabilidade do primogênito. O significado disso se tornará bem claro em Gênesis 3, onde Adão é culpado pelo pecado, e não Eva. Ele era responsável por ela. A terceira coisa que é afirmado aqui é que ela foi feita para ele. Antes de ter esposa, Adão tinha emprego. Então o homem foi feito primordialmente para serviço, e a mulher foi feita primordialmente para relacionamentos. Isso não quer dizer que o homem não pode ter relacionamentos ou que a mulher não pode ir trabalhar. Estamos vendo aqui o propósito primordial pelo qual Deus fez homem e mulher. E o fato de que o homem deu nome à mulher, nesse capítulo, também mostra como essa parceria deveria funcionar. Não era democracia. Como funcionaria? Só há 2 votos e cada um tem 1. Mas era sim uma parceria em que um tinha a responsabilidade e não o direito de liderança. E é assim que deve funcionar em cooperação. Se torna competição quando essa liderança se torna domínio da parte do homem. Isso simplesmente leva a mulher a desafiá-lo. E assim a harmonia é quebrada. Há muitas coisas ditas aqui em Gênesis 2 que são muito relevantes. E são essas. O sexo é bom, o sexo não é pecado, é bonito e, na verdade, Deus disse que era muito bom. O sexo foi criado para parceria e não procriação. Esse é um ponto muito importante que tem relevância sobre contracepção. E o padrão para prazer sexual é monogamia. Há pessoas que dizem que é monotonia, mas na verdade significa estar casado com uma só pessoa enquanto você e ela estão vivos. Outra coisa, o casamento é feito de 2 coisas, deixar e ajuntar, que significa que há aspecto físico e social que juntamente formam casamento. Um sem o outro não é casamento.
Relacionamento sexual sem reconhecimento social não é casamento, é fornicação. Reconhecimento social sem a consumação não é casamento e, portanto, deve ser anulado. Um outro ponto importante aqui é que o casamento tem precedência sobre qualquer outro relacionamento. Não haveria piada sobre sogro e sogra se todos respeitassem esse princípio. O nosso cônjuge é nossa primeira prioridade antes que qualquer outro relacionamento, mesmo antes dos filhos. O marido e mulher se conferem total e completa prioridade. O ideal que se apresenta aqui é de um casal que não tem nada para se esconder um do outro, sem nenhuma vergonha e com total abertura um para com o outro. Um quadro impressionante. E foi a esse quadro que Jesus se referiu séculos mais tarde. Há tantas outras coisas que eu poderia mostrar. Bem, agora há um ser humano nessa matriz de relacionamentos com um Deus acima e com uma companheira do lado e com a natureza embaixo dele, para subjugar o que está embaixo, se submeter àquele que está acima dele e olhar um para o outro para apoio no horizontal. Esse é o quadro e esses são os 3 relacionamentos básicos que cada ser humano precisa e precisa de forma certeira. Quando o pecado entra, como veremos, cada um desses 3 relacionamentos é quebrado. A cadeia inteira é quebrada. Bom, agora isso é Gênesis 2, olhando ao homem no seu contexto de criatura dentro da criação. E as mensagens que traz são muito claras e muito necessárias. Entretanto, há alguns problemas científicos. 2 em particular que sinto que devemos olhar rapidamente durante essa palestra. O primeiro, onde que se encaixam os homens pré-históricos. Em outras palavras, o relacionamento do homem moderno com os homens pré-históricos. E o outro, claramente, é uma questão muito maior. O homem está direta ou fisicamente relacionado com o mundo animal. Toda essa questão da evolução. Seria muito mais fácil discutir a evolução se fosse limitado a plantas e animais. Foi a inclusão do homem nessa teoria que provocou a crise principal e até hoje a questão mais polêmica. Vamos então olhar primeiro o nosso relacionamento com os homens pré-históricos. Já encontraram vários fósseis, em particular pelos líquis, pai e filho, no Ordovai Gorge, na Quênia e em outros lugares, e dizem que a vida humana começou na África e não no Oriente Médio, como a Bíblia nos informa. Isso levanta toda sorte de questões. Precisamos olhar em primeiro lugar ao relacionamento do homem moderno com o homem pré-histórico, o que a ciência diz sobre isso e o que as escrituras dizem e pode ser reconciliado. Olhemos primeiro, então, o que a Bíblia diz sobre a origem do homem. A Bíblia diz bem claramente que o homem foi feito do mesmo material, da mesma matéria-prima que os animais. Os animais foram feitos do pó da terra, nós também fomos feitos de exatamente os mesmos minerais que são encontrados na crosta da terra. Calculo que os minerais do meu corpo valem mais ou menos 85 centavos. Isso não ajuda meu autoestima, mas eu sei que todos esses elementos voltarão para a terra, ou queimado em cremação ou enterrado no chão, mas voltarão ao lugar onde pertencem e de onde vieram. Portanto, o homem e animais foram feitos do mesmo material. Agora, essa frase em Gênesis 2, que Deus soprou no barro e o homem se tornou uma alma vivente, não deixe essa palavra alma lhe confundir. Essa frase exata é usada sobre os animais em Gênesis 1. São chamados de almas viventes, porque no hebraico a palavra alma simplesmente quer dizer um corpo que respira. Portanto, já que animais e homens são descritos como almas viventes, são seres do mesmo tipo. Somos corpos que respiram, por isso que quando nosso corpo está em perigo de parar de respirar, nós mandamos um SOS e não um SOB, porque é nossa alma que precisa ser salva. Ou seja, salve meu corpo que expira. Isso é o que significa. Uma vez perguntaram para o Lord Schopenhauer Park Conner qual é o formato de sua alma. Ele disse retangular.
que é uma teologia boa. Sou um ser retangular, não sou? Serei enterrado numa caixa retangular, que é o formato de minha alma. E depois seu interlocutor lhe perguntou onde fica a alma no corpo. Ele disse onde a música fica no órgão. E isso também é boa teologia, porque você pode desmanchar o órgão piano e não achará a música. Mas está lá. Está lá quando é trazido à vida por uma outra pessoa. Agora, isso é importante, porque essa palavra alma em Gênesis 2 já levou muitas pessoas a pensarem que o que faz o homem ser singular é porque tem alma. Não, a palavra alma simplesmente quer dizer um corpo que respira. Mas eu acho que preciso dizer que Gênesis 2 fala bem claramente do homem como sendo uma criação especial. E isso bate de frente com a crença de que o homem e o macaco antropóide vêm da mesma raiz. Então há uma divergência direta aqui. E a Bíblia afirma que ele foi feito na imagem de Deus. Foi feito diretamente do pó da terra e não de um animal, na imagem de Deus. Isso o coloca numa categoria muito especial da criação. A palavra hebraica bara é usada 3 vezes, como já disse, sobre matéria, vida e homem. Portanto, há algo novo e singular sobre o homem. Agora, ao olharmos o que a ciência diz, e a propósito, um entendimento histórico do homem enfatiza a unidade da raça humana. Paulo, falando em Atenas, disse que Deus nos fez com um só sangue. Isso é verdade. Sei que há variedade de sangue, mas tudo na história aponta à unicidade da nossa raça humana. E tenho estudado arqueologia agrícola, e é interessante que, segundo a arqueologia agrícola, as origens do cultivo de milho e a domesticação de animais no mesmo local onde a Bíblia coloca o Jardim do Éden. Os sinais mais primordiais que temos de agricultura estão no nordeste da Turquia e no sul da Armênia, exatamente onde ficava o Jardim do Éden. Eu acho isso muito interessante. Mas quando perguntamos o que a ciência está dizendo, muitas pessoas querem que consideremos essa antítese falsa. As investigações da ciência sobre o homem pré-histórico são falsas ou a escritura nos dá informações falsas. Mais uma vez, há essa repudiação entre as duas teses é apresentado. Por exemplo, dizem que o homem Piltdown era uma fraude. Já ouviram isso? Sabe, o homem Piltdown, lá em Sussex. Há um bar com esse nome lá, perto de onde foi encontrado. Mas descobriu-se que, na verdade, era a mandíbula de um porco. E muitos cristãos soltaram fogos e gritaram aleluia, disseram, tá vendo? Ciência estava errada. Mas temos que ser honestos e perguntar quem descobriu que Piltdown era fraude. Não foram os cristãos que descobriram isso. Foi a ciência que descobriu que era uma fraude. Nós temos que admitir isso, cristãos. Não podemos dizer que a ciência está errada porque Piltdown era uma fraude, porque foi a própria ciência que descobriu que era fraude. Temos que ser honestos sobre tudo isso. E vou dizer claramente, a ciência descobriu fósseis que parecem impressionantemente como o homem. Alguns dos termos diferentes, acho que eu tenho anotado em algum lugar. O homem Neandertal, o homem de Pequim, o homem de Java, o homem australiano. E os leques disseram que voltaram 4 milhões de anos e acharam restos humanos na África. E hoje é quase universalmente aceito que a origem do homem é na África e não no Oriente Médio. Agora, as datas aqui são muito interessantes. Homo sapiens dizem ter 30 mil anos de idade, o Neandertal de 40 a 150 mil anos, o Swanscombe 200 mil anos, o Erectus, quer dizer China e Java, 300 mil anos, o homem australiano, 500 mil anos, e agora o homem africano, de 2,5 a 3 milhões, 4 milhões de anos. O que podemos dizer sobre tudo isso? Bem, a primeira coisa que precisamos afirmar fortemente é que nada ainda foi encontrado que é metade macaco e metade homem. Há fósseis humanos pré-históricos, mas não há nada meio a meio. Nada ainda. A segunda coisa que quero dizer é que nem todos esses grupos são nossos ancestrais. Isso também já é reconhecido. A antropologia agora está muito mais flexível. Não são nossos ancestrais. E a terceira coisa, eles não seguem uma ordem progressiva.
Vocês já viram essas figuras de um tipo de macaco ficando cada vez mais ereto, com uma cabeça cada vez maior? Sabem, posso fazer a mesma coisa com aviões. Essa é uma figura da evolução de aviões supersônicos. Está tudo tão organizado, mas não se desenvolveram sozinhos. E fazer uma figura do desenvolvimento não prova nada. Aliás, prova que uma inteligência estava criando essas coisas. Mas temos visto tudo isso e não faz sentido. Alguns dos fósseis humanos mais antigos têm cérebros maiores do que hoje. E andavam mais eretamente. E, na verdade, o consenso de opinião hoje em dia é que nenhum desses grupos são nossos ancestrais. Não são Homo sapiens. Bom, como vamos lidar com tudo isso? Há 3 respostas possíveis. Uma é dizer que o homem pré-histórico era o homem bíblico, e os fósseis que estamos escavando são iguais a Adão, que foi feito na imagem de Deus. Alguns até dizem que em Gênesis 1 temos o homem caçador, o homem paleolítico, e em Gênesis 2 temos o homem neolítico, o homem fazendeiro. Bom, essa é uma possibilidade. A segunda é que o homem pré-histórico, em algum ponto, se transformou no homem bíblico. Que em algum ponto esse homem parecido com o animal, ou animal parecido com o homem, se tornou a imagem de Deus. E aí começam a discutir se um só foi transformado ou todos foram transformados. E isso leva a mais discussão. A terceira possibilidade é dizer que o homem pré-histórico não era o homem bíblico. Tinha uma aparência mais ou menos como a nossa, usavam ferramentas, mas não há nenhum indício de religião ou de oração. Não foram feitos na imagem de Deus. Qual das 3 é certa? Não vou lhes dizer porque eu sinto que a antropologia está num estado de tanta flexibilidade que não precisamos encontrar a resposta. E mesmo se pudéssemos, será que realmente importa? Me lembro dos 2 chimpanzés discutindo e um disse ao outro: "Sou irmão do meu guardador?" Bem, vamos agora para a evolução, que é a questão mais importante, não como nos relacionamos com o homem pré-histórico, mas como nos relacionamos aos animais. E eu preciso lhes dar alguns termos para prosseguirmos, para sabermos sobre o que estamos falando. A maioria pressupõe que a evolução é uma teoria de Charles Darwin, mas na verdade não é. Vem de Aristóteles e, nos dias modernos, foi Erasmus Darwin que a propagou. Foi o avô de Charles, e Charles então aprendeu com seu pai ateu e a tornou popular. Agora, há certos termos que precisamos conhecer. O primeiro é variedade, que é a crença que tem havido mudanças pequenas, graduais, em forma, que se passam de geração em geração. Portanto, cada geração sofre pequenas mudanças que são repassadas para a próxima geração. O segundo é que, a partir dessas variações, tem havido uma seleção natural, que significa que os mais bem ajustados para seu ambiente são os que sobrevivem. Em outras palavras, em se tratando dos montões de carvão preto no nordeste da Inglaterra, a mariposa preta tinha uma melhor camuflagem do que a branca. Portanto, a mariposa branca morreu e a preta sobreviveu. Agora que os montões de carvão preto sumiram, na minha região do país, no nordeste, as mariposas brancas estão voltando e as pretas estão sumindo. Qual está mais ajustada com seu ambiente? Há uma seleção natural que acontece, onde os que estão mais ajustados com seu ambiente sobrevivem. Essa seleção é natural. Acontece automaticamente dentro da natureza, sem nenhuma ajuda exterior. A própria natureza seleciona as espécies que estão mais ajustadas. Mas agora a teoria do processo lento e gradual mudou-se. Um francês de nome Lamarck disse que não são mudanças lentas e graduais, são mudanças repentinas, enormes, às quais ele deu o nome de mutações. Era mais como uma escada do que uma escada rolante. E tem havido muito debate entre essas duas escolas, tentando descobrir a verdade. Mais 2 termos que precisamos aprender. O primeiro termo, microevolução. Crê que tem havido mudanças limitadas dentro de certos grupos de animais. Por exemplo, os cavalos ou os cachorros. E creio que a ciência definitivamente provou a microevolução. Mas a macroevolução é a crença que todos os animais vêm da mesma origem e que todos são relacionados e que todos originaram-se da mesma forma simples de vida, que foi se desenvolvendo e tornando-se cada vez mais complexa. Mais uma palavra que eu gostaria de apresentar a vocês, e para mim é crucial, é a palavra
luta. Prega o seguinte: a palavra luta significa a sobrevivência do mais capaz. E esse conceito tem causado mais sofrimento no século XX, mais sofrimento humano, do que praticamente qualquer outra ideia. Vou lhes mostrar como daqui a alguns minutos. Não irei argumentar a favor nem contra evolução, a não ser para mostrar que a evolução ainda é uma teoria. Ainda não foi provada. E, na verdade, quanto mais evidência nós recebemos da vida fóssil, menos parece ser uma teoria adequada para explicar como as formas diferentes da vida apareceram. Por exemplo, pela evidência fóssil, os grupos mais diversos aparecem simultaneamente, rapidamente no período cambriano, e não aparecem gradativamente por séculos, e sim praticamente juntos. E, em segundo lugar, as formas complexas da vida e as formas simples da vida aparecem juntos. Não existe um caminho do simples ao complexo. Em terceiro lugar, há pouquíssimos fósseis pontes que fazem um tipo de ponte entre uma espécie e a outra. Próximo, qualquer vida, desde o começo, é muito, muito complicada. Sempre conteve DNA. Próximo, as mutações, mudanças repentinas, normalmente deformam e levam as criaturas à extinção. Próximo, cruzamento entre espécies normalmente leva à esterilidade. E eu poderia continuar. Acima de tudo, pelas estatísticas, isso nunca poderia ter acontecido. Foi muito pouco tempo. Por isso que há uma nova teoria dizendo que a vida começou em um outro planeta e flutuou pelo espaço até aterrissou aqui. Realmente não houve tempo suficiente, estatisticamente falando, para que todas essas variedades se desenvolvessem. Quero falar de algo bem diferente agora. O efeito dessa teoria em seres humanos. Não apenas tem alimentado o nosso orgulho, fazendo-nos pensar que viemos tão longe e que vamos continuar mais alto, mais alto, mais alto, e mais, e mais, e mais, como disse um político inglês, que é melhor do que voltar ao básico. Mas eu quero lhes mostrar agora o que tem havido com essa palavra luta. Você vai encontrar isso no capitalismo americano. Homens como John D. Rockefeller disse que nos negócios sobrevive-se o mais capaz. E isso trouxe sofrimento sem medida. Você encontra isso no fascismo. Hitler escreveu um livro chamado A Minha Luta. E ele acreditava na sobrevivência do mais capaz, os mais capazes sendo os alemães arianos. E com certeza não o povo judaico. Você encontra no comunismo. Karl Marx escreveu sobre a luta entre a burguesia e o proletariado, que deve resultar em revolução. Você acha essa palavra luta nos primeiros dias do colonialismo, quando pessoas eram simplesmente eliminadas do nome de progresso. E eu tenho a ousadia de dizer que essa ideia da sobrevivência do mais capaz, quando aplicada a seres humanos, tem causado mais sofrimento do que qualquer outra ideia. Mas também nos faz enfrentar duas escolhas enormes e eu vou tirar alguns minutos a mais nessa palestra nossa apenas para dar-lhes essas escolhas. O que estamos realmente falando quando olhamos a questão de criação e evolução nos faz enfrentar uma escolha mental. Se você crê na criação, você crê num Deus que é Pai. Se você crê na evolução, a sua tendência é olhar a Mãe Natureza, uma senhora que não existe. Se você crê na criação, você acredita que esse universo foi o resultado de uma escolha pessoal e não no acaso impessoal. Que houve um propósito designado com a criação, mas com a evolução, apenas um padrão aleatório. Com a criação, o universo é uma produção sobrenatural. Com a evolução, é um processo natural. Com a criação, o universo inteiro é uma situação aberta, aberta para a intervenção pessoal, tanto de Deus ou do homem. Aqui, na evolução, temos a natureza como um sistema fechado, que opera sozinho.
Na criação, temos o conceito de providência, que Deus se importa com sua criação e provém por ela e cuida dela. Aqui na evolução, temos simplesmente a coincidência. Quando alguma coisa boa acontece, é apenas uma coincidência. Na criação, temos fé baseada em fato. Com a evolução, a fé se baseia na imaginação, porque não é mais do que uma teoria. Com a criação, Deus está livre para fazer algo, para fazer homem na sua imagem. Com a evolução, o homem está livre para criar Deus em qualquer imagem que ele escolhe na sua imaginação. Esse é o tipo de diferença mental das formas de pensamento da evolução e da criação. Mas quando olhamos além disso, nós vemos que atrás disso tudo há uma escolha moral. Porque a resposta que estamos tentando responder agora é porque as pessoas se agarram tanto à teoria da evolução, segurando-a quase fanaticamente. A resposta é bem profunda. É a única alternativa se você quer acreditar que não há Deus sobre nós. Com a criação, Deus é Senhor. Com a evolução, o homem é Senhor. Com a criação, estamos sob a autoridade divina, mas com a evolução somos autônomos como humanos e podemos decidir as coisas por nós mesmos. Com a criação, temos padrões absolutos do certo e do errado, e com a evolução, apenas situações relativas. Com a criação, nós falamos de dever e responsabilidade, mas com a evolução falamos de exigências e direitos. Com a criação, temos uma dependência infinita. Nos tornamos crianças e falamos de um Pai Celestial. Mas com a evolução, o homem tem orgulho de sua independência adulta. O homem que amadureceu e não precisa mais de Deus. Com a criação, o homem é uma criatura caída. Aqui ele está subindo. Com a criação, temos a salvação dos fracos. Aqui, a sobrevivência dos fortes. Nietzsche, o filósofo atrás de Hitler, disse que ele odiava o cristianismo porque sustentava as pessoas fracas. Cuidava das pessoas doentes e pessoas que estavam morrendo. Mas a sua filosofia era a sobrevivência dos mais fortes. Com a criação, direito é força. Quando você faz o que é certo, você tem força. Aqui, a força tem direito. Quando você é poderoso, qualquer coisa que você faz é certo. Criação leva a paz, evolução à guerra. Desde sempre. Criação enfatiza obediência. Evolução diz, busque o seu prazer. Criação diz que fé, esperança e amor são as 3 virtudes principais da vida. A evolução diz que fatalismo, impotência e sorte são o que nos restam. Criação leva ao céu, evolução ao inferno. Tenho desenhado tudo isso para que você pudesse ver onde essa teoria começa a nos levar. Quando você pensa do homem como nada mais que um animal desenvolvido. Não me surpreende quando crianças que foram ensinadas por 10 anos na escola, vocês vieram dos animais, que ao deixar a escola começam a agir como tais. Bem, falei por cima da questão. Na próxima palestra veremos quanto o homem tem caído e o efeito que isso teve na sua família, na sociedade e em tantas outras coisas.